Amém, gente? Uma pergunta para a gente começar a nossa conversa nessa noite. A pergunta é a seguinte: quantos aqui estão passando por algum tipo de prova, algum tipo de dificuldade? Levante uma das mãos, por favor. Não fique constrangido. Está difícil, estou passando por uma prova. Não importa qual área, não importa qual área. Pode baixar as mãos. A gente vai conversar nessa noite sobre florescer em dias difíceis. Há dias que não são tão fáceis assim a gente continuar florescendo, né? Principalmente nos dias difíceis, né? E aí vem aquela pergunta: o que é que são dias difíceis? O que é que está envolvido nos dias difíceis? Geralmente, dias difíceis, eles podem ser traduzidos para alguns de vocês aqui nessa noite como dias de desesperança. Sabe quando você confia, você acredita, você se esforça, você dá o seu melhor e de repente parece que tudo vira de perna para o alto e a coisa fica meio estranha na sua frente, aí você olha e fala assim: não é possível. Por que está acontecendo isso? Né? Primeira pergunta que a gente faz quando começamos a enfrentar provas na vida é: por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou enfrentando esse problema? Algumas pessoas, infelizmente, ficam desesperançosas quando enfrentam algumas provas nas suas vidas. Dias em que nós não temos respostas também são dias difíceis. Sabe quando você pede por uma resposta e você se esforça, e você busca, e se volta para Deus em oração, e faz jejum, e clama, e busca, e continua buscando, e parece que a resposta não vem. Então é um dia difícil. Quando você está insistentemente clamando, buscando, e parece que a resposta não vem. Dias difíceis são dias em que nós não encontramos saídas claras para as nossas dificuldades. É interessante que tem luta que a gente passa, que você se depara com ela hoje, mas você já recebe de Deus um insight assim do céu, uma coisa especial. No dia seguinte você já venceu aquilo lá, já é uma página virada. Quando é assim é maravilhoso, mas há dificuldades que nós enfrentamos que a gente não resolve do dia para a noite. É um processo. A propósito, deixa eu te falar uma coisa aqui nessa noite. Se você está enfrentando algum momento estendido de prova aí na sua vida, eu quero dizer para você que você está inserido em um processo. E pode ser que esse processo ele se estenda um pouquinho mais, para que você possa aprender todas as lições necessárias para esse momento. Eu acho que a gente sempre sai melhor lá do outro lado, quando a gente consegue entender os processos que nós temos que enfrentar. Eu sei que há pessoas que estão aqui passando por processos, né, de descoberta, processos de recomeço, processos de busca, enfim, em muitas áreas. Dias difíceis são dias de dor da alma, de dor do espírito, e as pessoas não têm respostas para nós. Você conversa com um, você conversa com o outro, e a expectativa é, de repente, tentar trazer à memória alguma coisa, alguém trazer à sua memória alguma coisa para te dar uma aliviada, e não vem. Porque, às vezes, a gente está tão assim, com o coração tão apertado, que por mais que os conselhos sejam bons, por mais que as palavras sejam de bênçãos, nosso coração está fechado. Então, o que eu quero te dizer nessa noite é que é importantíssimo você abrir o seu coração para que nesse processo você possa entender, compreender e desfrutar do cuidado de Deus, porque no processo Deus também está presente. Amém? Amém, irmão? Em nome de Jesus, Deus está presente no seu processo aí. Por difícil que seja, por apertado que seja, por justo que seja. E às vezes a gente tem aquela vontade de desistir, né? Já teve vontade de desistir de alguma coisa? Todo mundo aqui já teve, uma coisa ou outra. Teve vontade de enfiar o pé. Quando acontece uma coisa errada, então, na nossa frente, falar: nossa, se eu pudesse. Então, se você pudesse, mas porque você é um filho de Deus, você não desiste. Em nome de Jesus. Amém? A pergunta para esta noite é: o que fazer
para florescer quando os dias são difíceis. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você é uma lição muito valiosa que eu quero que você traga para dentro do seu coração. Primeira coisa que você precisa fazer para florescer quando os dias são difíceis. Certifique em seu coração de que para florescer em dias difíceis, Deus vai estar do teu lado, Ele vai te ajudar. Amém? Irmão, você está prestando atenção em nome de Jesus? Nos dias difíceis, Deus te ajudará. Deus estará ao seu lado. Nós precisamos trazer à nossa memória, de fato, a palavra de Deus e nos apegarmos a essa bendita palavra. No Salmo 19, verso 14 diz, que a palavra da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Nós temos um Deus que se alegra em estar presente nas nossas vidas, se alegra em nos ajudar, e observe que a meditação do nosso coração seja muito agradável ao Senhor. Interessante que o salmista ele diz que as palavras da minha boca, por que ele diz as palavras da minha boca? Porque infelizmente muitas pessoas são derrotadas pelo que dizem, pelo que estão dizendo, a seu próprio respeito. Tem gente que quando se depara com um ventinho de nada na sua frente, já fica assim, todo apavorado, e fala, eu sabia que não ia dar certo. Meu irmão, vira a boca para lá. É mais ou menos assim, vira a boca para lá, não diga isso. Acredite que Deus está no processo, que Ele vai te ajudar e que Ele vai te sustentar. A gente vive num país muito abençoado, irmãos. Apesar das dificuldades que a gente visualiza aí, que o nosso povo está passando, a gente vive num lugar abençoado, nós vivemos numa região abençoada. É só você olhar para essas 2 últimas semanas e você vai rapidamente constatar que os nossos problemas são pequenos. Estava vendo essa semana agora um vídeo daquela tragédia que aconteceu, do tufão que passou lá no sul do país. Alguém viu aí? Alguém sabia disso? Alguém sabe disso? Amém? Essa semana passou um tufão no sul do nosso país. Mas, gente, eu vi vídeos assim que era uma coisa estrondorosa, era coisa assim de telhados e ferragens sendo levadas para o alto como um pedaço de papel. Nessas proporções, a gente ainda não tinha visto aqui no nosso país. E aí uma cena que me marcou bastante, depois eu até orei por aquele senhor, o pessoal do resgate agora tirando os moradores das casas, e um senhor com água até o peito, ele dizendo, e tremendo assim, falou, não, eu vou ficar aqui na minha casa. Ô, gente, isso aí é problema, isso é dificuldade grande. Um pouco mais dificultoso ainda, que aconteceu no Marrocos, é isso? Marrocos, agora, essa semana. Até ontem, hoje eu já não sei quais são os números, até ontem, 2.000 pessoas encontradas mortas, fora os desaparecidos. Fora os desaparecidos. E aí, o que acontece? A gente que está aqui do outro lado, que temos possibilidades, que temos alegrias, que temos a possibilidade, por exemplo, de estar reunido nessa noite, enfrentamos algumas provas, e ao invés das palavras da nossa boca e o meditar do nosso coração serem cheios de vida, cheios de esperança, e cheios assim de profetizar mesmo, coisas boas, sabe, palavras de vida. Às vezes a gente fica inerte, irmãos. Nós não podemos ficar inertes, nós não podemos ficar quietos. Profetiza a vida do teu lado, sabe? Profetiza que os seus filhos da paz serão alcançados. A gente tem em casa jejuado pela nossa célula, nós temos pedido para que Deus intervenha, nós temos orado pelos nossos filhos da paz, nós temos pedido que Deus tome cada coração e que Deus complete a sua obra na vida de cada um deles. Mas por quê? Porque eu entendo que o bem maior é a salvação em Cristo Jesus. Nós estamos falando da eternidade das pessoas, estamos falando de algo que vai ser para toda a vida. Então o salmista ele vai dizer que as palavras da minha boca, mas não é só de boca, aí ele fala de algo que tem que brotar lá de dentro. O meditar do meu coração, vamos lá. Aonde é que as coisas acontecem inicialmente, prioritariamente? No nosso coração, lá dentro. Então o que ele está dizendo é que o que sair da minha boca esteja em sintonia com o que já está dentro do meu coração. Mas olha, o detalhe, a preocupação
que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, minha rocha e meu resgatador. Deus é o nosso resgatador. Ele vai te ajudar a florescer, Ele vai estar ao seu lado nos dias difíceis, Ele vai te ajudar. Amém? Confia no Senhor, irmão, em nome de Jesus. Agora deixa eu abrir um parênteses aqui muito importante. Isso não depende do lugar aonde você está. Isso não depende das suas condições. Tem gente que fala assim, para que eu seja feliz, eu preciso esse trabalho. Mas não é grato pelo trabalho que já tem. Aonde Deus já colocou a porta que Deus já abriu. Observa isso. O que você tem hoje é o melhor. De repente, não está correspondendo àquilo que tem a ver com as suas expectativas, com aquilo que você deseja para a sua vida. Então, você precisa continuar clamando, precisa continuar orando. Mas esse agir de Deus, ele não depende, irmãos, de onde nós estamos e nem das nossas condições. Deus não depende disso para nos abençoar. Deus não depende disso, do que nós temos ou do que nós pensamos em ter para fazer as coisas na nossa vida. O que Deus quer? Deus quer um coração pronto. Deus quer um coração disposto. Deus quer um coração aberto. E aí a pergunta que eu faço é, nós de verdade estamos com o coração aberto para florescer nos dias difíceis, mesmo sabendo que Deus está ao nosso lado? Gente, de verdade era para a gente levantar a mão para o céu e dizer, Deus, obrigado, porque eu sei que o Senhor está do meu lado, mesmo não florescendo a figueira, não havendo animais nos currais, mesmo a safra das azeitonas falhando, todavia eu me alegrarei no Senhor, que é o Deus da minha salvação. Palavras do profeta. E o cenário que, quando a gente volta lá ao Antigo Testamento, aquele cenário que Abacuque compartilha, era um cenário de caos. Era um cenário de destruição, era um cenário de uma situação arruinada. E aí o que ele está dizendo? Ele está dizendo, eu acredito. Os meus olhos estão vendo a destruição, mas eu acredito em Deus. Eu estou vendo diante dos meus olhos as dificuldades, mas eu creio que Deus está comigo, Ele está do meu lado, e isso aqui vai ser revertido. E o que é que acontece com a nação de Israel, mesmo com todo o seu sofrimento? Lá na frente, bem a posteriori, muitos e muitos anos depois, Deus vem com a restauração. Israel foi restaurado, é uma nação hoje. Tem gente que não reconhece, mas Deus reconhece, porque é promessa de Deus, irmãos. Amém? Então observe, o lugar onde Deus nos plantou é o lugar onde nós devemos florescer. Onde é que Deus te plantou? Deus te plantou aqui na Betel, então floresça aqui na Betel, irmão. Deus te plantou aqui na cidade de Itaém, floresça aqui na cidade de Itanhaém. Tem gente que fala assim, mas a nossa cidade, eu ouço isso de algumas pessoas que a gente conhece lá fora, e dentro da igreja, às vezes a gente ouve só que de um jeito bem mais diferente, graças a Deus por isso. Mas lá fora a gente ouve, mas a cidade não tem possibilidade, é difícil, porque não sei o quê, aquela coisa toda. Mas confia em Deus, confia, creia que as coisas podem ser transformadas. Outro dia eu estava conversando com um irmão da nossa igreja, e ele pode, graças a Deus, empregar pessoas. E aí empregou pessoas, e as pessoas ficaram no serviço, irmãos. Não ficaram no serviço. Por que não ficaram no serviço? Porque tinha que trabalhar, pegar no batente, no duro. Aí não queria, não quis. Está dando para entender? Eu não estou generalizando, pelo amor de Deus, não é isso. Mas não foi uma nem duas pessoas que ele compartilhou com a gente que o trabalho era o batente mesmo. Mas o ganho justo para aquilo. A pessoa quis, não, trabalhou 2, 3 dias, 2, 3 meses, eu adoro, Deus abençoe, estou indo. Não é para mim não, prefere ficar em casa. Então, observa, as possibilidades. Como que nós criamos possibilidades? Do ponto de vista humano, você tem que abraçar o que está na sua frente. Porque você está sendo observado. Depois que você for observado, aí as coisas vão fluir para a tua vida, em nome de Jesus. É aquela história, da semeadura no pouco. Seja fiel no pouco, semeia o seu trabalho, com o coração, com a vida, e Deus vai te honrar ali, no nome de Jesus. Mas olha só, o lugar onde Deus nos plantou é o lugar onde nós devemos florescer. Deus, às vezes, nos planta em lugares secos e sem vida. E faz isso exatamente porque nós mudaremos aquele lugar, em nome de Jesus. Amém?
Você está plantado em Itanhaém, meu irmão. E é aqui que a gente vai fazer esse lugar prosperar, no nome de Jesus. É aqui que a gente vai fazer esse lugar prosperar. O povo pode não estar querendo prosperar do nosso lado, mas nós vamos prosperar nessa terra em nome de Jesus. Nós vamos colher as melhores safras dessa terra. Se tem gente que vai ser abençoada nessa cidade aqui, é o povo de Deus em nome de Jesus. Mas não é porque nós somos bonzinhos, não. É porque Deus está na nossa frente e porque o nome dele vai ser glorificado a partir da nossa fidelidade na presença dele. Então observe, Deus, ele nos chama muitas vezes, nos planta em lugares que são lugares secos. Eu lembro de uma palavra de alguns pastores, amigos meus, amigos legais mesmo, gente boa, gente que é pastor, que está aí no pastoreio lá da cidade de Guarulhos. E eu me lembro que quando eu estava para mudar para Itanhaém, um ou outro me procurou e falou, pastor, você tem certeza que você está indo para Itanhaém, para o litoral? Eu falei, eu tenho, porque eu não sabia das histórias e nem da conversa. Aí o que eu ouvi de pelo menos 2 ou 3 pastores, você está indo lá para morrer. Você está indo lá é terra seca, é difícil pastorear no litoral. Eu falei, então, eu não estou indo na força do meu braço, primeiro. Segundo, Deus tocou no meu coração. Terceiro, é confirmação de Deus para a minha vida. Há mais de 20 anos atrás, Deus falava comigo e com a Helenice que eu ia ser pastor em praia. Mais de 20 anos atrás. Eu vou dizer que Deus não tem um propósito? Eu vou dizer que aqui vai ser o lugar da minha ruína? De jeito nenhum. Olha, deixa eu abrir um parêntese. Os homens até tentaram fazer desse lugar o lugar da minha ruína. Mas o Deus a que eu sirvo, que nós servimos, Ele reverteu toda a situação em bênção, em nome de Jesus. A gente pode glorificar a Deus? Porque também assim na sua vida, as pessoas não conseguem compreender o que Deus está fazendo na sua história, na sua vida. E quer que eu diga uma coisa, de verdade? Quem disse que as pessoas precisam entender o que está acontecendo na sua história? Elas não vão entender mesmo, porque é propósito de Deus. E os propósitos de Deus para muita gente é loucura, é loucura. As pessoas vão olhar para você, não vão entender, as pessoas vão olhar para aquilo que você está vivendo, vão ter dor de cotovelo, literalmente, vão dizer, mas por que está acontecendo assim com ele? Está acontecendo porque você está acreditando, está acontecendo porque a sua fé não está depositada em homens, está depositada no Senhor dos exércitos, em nome de Jesus. É por isso, gente. Então, vamos enfrentar as provas à nossa frente. Uma coisa que eu guardei como testemunho, Luciano, uma vez que você compartilhou de um irmão que há muitos anos atrás passava aqui nas ruas do Savoy, orando, declarando, era só dunas de areia aqui, irmãos, era areia aqui tudo, esse bairro aqui para trás. E esse homem passava, 20, 30 anos atrás, não sei há quanto tempo, Lu depois ele sabe falar com mais precisão. E ele passava orando nessa rua principal. Hoje é a rua mais próspera que a gente tem aqui do Savoy, essas imediações ali, a rua da feira, a rua dos comércios, aquela coisa toda. Eu creio que a oração daquele homem fez a diferença. Em nome de Jesus. Eu acredito de verdade que fez a diferença a oração daquele homem. Quando eu passo no nosso aeroporto, há mais ou menos 1 ano e meio ou 2 anos atrás, havia uma possibilidade de, a partir aqui do nosso aeroporto, ter alguns voos mais regionais. Isso não aconteceu ainda. Mas sabe o que eu faço quando eu passo ali na frente? Eu digo assim, Senhor, eu declaro esse aeroporto aqui próspero, em nome de Jesus. Eu declaro esse lugar um lugar que vai empregar muita gente para a glória do nome do Senhor. Não, irmãos, a gente tem que olhar e tem que acreditar nos dias difíceis, mesmo diante das dificuldades e das limitações que nós temos diante de nós, que Deus ele é absolutamente capaz e suficientemente poderoso para reverter tudo de um dia para o outro, irmãos. De um dia para o outro Deus faz as coisas. Então, se o lugar que Deus te plantou é um lugar seco e sem vida, ali ele será suficiente para você. E nesse lugar você encontrará 3 coisas. Diga satisfação, amém? Paz e regozijo. Você vai encontrar tudo isso
aqui nessa cidade, em nome de Jesus. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu estou vivendo. Eu não sei o que você está vivendo, mas eu sei o quanto eu tenho clamado para que seja diferente na vida de todos, em nome de Jesus. Então, se a gente se unir em oração, vai ser bem diferente. Amém? Então, creia no nome de Jesus. A gente vai para um texto um pouquinho mais longo agora, 2 textos na sequência, para a gente poder entender um pouquinho mais sobre essa questão de florescer nas dificuldades e diante das lutas. Palavras do Senhor Jesus, mas a segunda lição é: todos que florescem estão inseridos na dinâmica da vida que produz frutos, mesmo quando os dias são difíceis. E aí agora a gente fala de frutos que tem a ver com vidas. Frutos são vidas. João capítulo 15, a partir do verso 1, palavras de Jesus, eu acho essas palavras tão poderosas, tão lindas. Diz assim: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eles têm falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Qual que é o segredo, gente, para a gente produzir fruto, mesmo em terra seca e mesmo em dias difíceis? Nós precisamos estar no Senhor. E a pergunta é: quanto há de Deus aí na tua vida? Quanto há de Jesus aí na tua vida? E quanto há de liberdade para que o Espírito Santo de Deus te use? Só você tem essa resposta. Verso 5 diz: eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim ou nele, ele dará muito fruto, pois em mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanece em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, lhes será concedido. Olha, gente, que chave que nós temos aqui, de poder que emana do trono da graça de Deus sobre a nossa vida. Se a gente está ligado em Jesus de verdade, mesmo quando a terra é seca, nós somos regados pela sua provisão, pelo seu amor, pela sua bondade, e a gente pode sim declarar tudo aquilo que já está no coração de Deus, que Ele vai nos proporcionar. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Diga, muito fruto. E assim serão os meus discípulos. Na dinâmica da vida a gente aprende 3 coisas muito básicas que eu quero repartir com você. Fruto é resultado de esforço e nutrição. Quanto é que da palavra de Deus tem nutrido a sua vida todos os santos dias? A gente precisa de se apegar. O que é que traz nutrição para a gente em dias difíceis? Palavra de Deus, oração, jejum, busca, consagração. Nós precisamos nos render aos pés do Senhor. Na dinâmica da vida, uma segunda coisa muito importante: os frutos nem sempre são como nós gostaríamos que fossem, mas é certo que eles vêm sobre as nossas mãos. Amém? Deixa eu te falar uma coisa muito importante. Se os frutos não estão presentes, olha para mim aqui, irmão, em nome de Jesus. Se os frutos não estão presentes, não é porque Jesus está falhando. Pode ser que o tempo seja um tempo em que nós estamos passando pelas intempéries da vida e às vezes enfrentando diversas estações ao mesmo tempo na nossa jornada. Então há estações da vida que os frutos eles produzem um pouco menos, mas a gente, como filho de Deus, não deixa de dar fruto. Amém? Você não deixa de dar fruto, para a glória do Senhor. Frutos são o resultado de intencional trabalho, é o que a gente vai fazer essa semana e é o que nós cremos. E aí vem aquela pergunta: como produzir frutos, pastor? Algumas dicas aqui e chaves que eu quero colocar na sua mão, quero rapidamente citar 12 coisas. Primeiro, seja praticante da palavra e não apenas ouvinte. Você quer produzir fruto em terra seca? Então, seja praticante e não apenas ouvinte. Olha, daqui a pouquinho, uns 40 minutos no máximo, um pouco mais, quem sabe, nós vamos estar saindo por aquela porta. E aí nós vamos nos deparar com a realidade do nosso dia a dia. Nós seremos provados, nós seremos tentados, nós passaremos por
por provas. A partir do momento que a gente coloca o pé ali para fora, a gente passa por prova, a gente sabe disso. A questão é, o que você está ouvindo nessa noite, que Deus está colocando aqui diante de você, pode acontecer duas coisas. Você ouvir e guardar no seu coração e praticar, ou você simplesmente ouvir e fica por aí mesmo. Meu conselho, ouça e pratique a partir do momento que você sair por aquela porta fora, em nome de Jesus. Assim você vai ser abençoado e você vai dar fruto. Segundo, caminhe com pessoas de visão. Caminhe com gente que tem visão do céu. Caminhe com gente assim, irmão. Você vai ser abençoado com gente pessimista do seu lado, com gente que te puxa para baixo, com gente que só quer te ver, quer ver o seu mal, gente que fala besteira para você direto, gente que te puxa para baixo. Não, você tem que saber com quem você anda. E nós precisamos andar com que tipo de gente? Com gente visionária, com gente que está com pensamento além, com gente que está com pensamento lá na frente. Você pode até estar do lado dessas pessoas. E se você sabe que tem alguém tentando te puxar, você tem que reverter a situação. Você tem que puxar a pessoa pela mão e falar, vamos embora, porque o caminho é esse. Se ele está mais fraco, ele está atrás de você. Então você estica a mão para trás aqui, segura firme na mão dele e puxa. Se ele não quiser, é outra história. Mas faz a sua parte, porque tem gente que não quer. Dá para entender, meu irmão? Você está entendendo em nome de Jesus? Tem gente que você vai puxar lá com as duas mãos, com os braços, você vai grudar a pessoa, vai tentar jogar ele para frente. Ele não quer, ele não vai querer, não adianta, tem um tempo para ele. Vai ter a hora dele, quem sabe, a gente crê nisso e pede a Deus isso. Mas olha, de verdade, a pessoa quer, então puxa ela. Se ele não quiser, não pare, continue confiando, continue caminhando, continue andando adiante, indo adiante. Então caminhe com pessoas de visão, com visão clara do céu, visão clara da vida, das coisas da vida. Se aconselhe com pessoas sábias. Terceira coisa, passe pelas estações sem se estagnar, sem ficar estagnado. Eu estou enfrentando um inverno terrível. A gente sabe que inverno cai tudo quanto é folha, não tem fruto, não tem nada. Mesmo assim, qual é a palavra? A palavra é, permaneça junto a correntes de águas, porque não vai faltar. Não vai faltar o cuidado, não vai faltar a direção de Deus, não vai faltar a bênção do Senhor. Então observe, passe pelas estações da vida sem se estagnar. Seja como uma árvore plantada junto de águas vivas. Nós somos esses filhos de Deus que estão nessa direção em nome de Jesus. Amém? Amém, gente? Amém. Em nome de Jesus. Quarto, comprometa-se seriamente com o seu crescimento. Você precisa crescer. E como é que eu vou crescer? Inserido na videira que é Jesus. Como que eu vou crescer a parte de Jesus? Como que eu vou crescer longe daquele que me sustenta, que me impulsiona a acreditar em dias diferentes? Como que eu vou caminhar a parte daquele que deseja me ver feliz e me faz feliz a cada dia? Se eu sou feliz, irmãos, é porque Jesus é o meu Senhor. Não é porque eu mereço, ou porque eu sou bom, ou porque eu tenho pessoas boas em meu lado, e graças a Deus pelas pessoas boas em meu lado, graças a Deus. Quanta gente boa tem do meu lado. Mas observe, se mesmo as pessoas boas que estão do meu lado, elas não me impulsionarem, eu continuo ligado na videira. O que eu quero dizer é o seguinte, independente de quem está do seu lado, se está te impulsionando ou não está te impulsionando, você precisa continuar ligado no Senhor. Seu crescimento não depende das pessoas que estão ao seu lado, depende de Jesus. Mas as pessoas se esforçam a meu respeito. Dê graças a Deus pelas pessoas que se esforçam pela tua vida. Agradeça a Deus. Nós temos pessoas que cuidam de nós. Eu tenho gente que cuida da minha vida, que me ama, que cuida da minha vida de maneira muito especial e com excelência. E eu não estou falando só da minha esposa, eu estou falando de irmãos aqui que, cuidam da minha vida assim de um jeito maravilhoso, que eu sinto o amor deles fluindo pela minha vida. E da igreja, não todo que eu sei que ora pelo seu pastor, que me abençoa. Mas, gente, é assim, eu como pastor, levanto o cajado e a gente segue junto. E vamos lá, que Deus está no comando, amém? Deus está na frente, eu estou ligado na videira e vocês também. O que é que nos dá alegria de poder produzir frutos? O fato de estarmos juntos no Senhor, amém? Em nome de Jesus, observe, uma outra dica aqui,
Em nome de Jesus, em quinto lugar, não caia no jogo das comparações. Tem gente que vai querer comparar você com o que ele está fazendo ou com ele. Não cai nessa besteira. Não deixe os outros se comparar o seu trabalho, o seu tipo de trabalho, o jeito que você faz lá no seu comércio. Tem gente que vai te criticar e vai querer ficar se comparando com você, para mais ou para menos. Não cai nessa besteira, em nome de Jesus, amém? Você é filho de Deus, você está inserido em Jesus, você está ligado na videira. Então, meu irmão, no nome de Jesus, não olha para o lado, não. Se livra desse tipo de coisa. Não cai no laço das comparações. Em sexto, não viva do seu passado, mesmo tendo sido ele muito frutífero. Sabe por que tem gente que está aqui dentro hoje, que não está progredindo na vida, não está avançando na vida? Porque está com os olhos aqui no retrovisor. 10 anos atrás eu fui tão abençoado. Nossa, eu consegui aquilo, eu vivi aquilo outro. Está olhando para o passado, que foi um passado de glória, de verdade. Levante a mão para o céu, agradeça, glorifica a Deus com a sua vida, com toda a sua força. Mas deixa eu te falar uma coisa. As glórias do passado, a gente só volta nelas para tirar força para avançar daqui para frente, irmão. O que o seu passado pode fazer pela tua vida de verdade? Você não cuidou da sua saúde até hoje, um exemplo. E aí? Tem que ser daqui para frente. Se o meu corpo ele é regenerado a cada 7 anos, as células todas do meu corpo, segundo os estudiosos, os médicos, os cientistas, a cada 7 anos, nossas células do corpo inteiro é regenerado. Daqui 7 anos, como é que eu vou estar? Está dando para entender? Escolhas, escolhas, escolhas. Qual é a sua escolha no dia chamado hoje? Qual que é a sua escolha? Qual que é o passo que você vai dar nesse momento agora? Não, eu vou ficar vivendo o passado. Então você não vai sair de lá. Porque há 10 anos atrás eu estava numa igreja, eu estava no ministério, eu fazia aquilo, eu fazia hoje. Muito bem, e o que você está fazendo hoje? O que você está fazendo hoje para Deus? E daqui para frente para Deus? Daqui para frente é o que conta, em nome de Jesus. De verdade, irmão, vou repetir. Eu não estou aqui querendo estragar a alegria de ninguém pelo que já foi vivido de tão bom na presença de Deus. E graças a Deus, quando eu olho para trás, eu me lembro de coisas muito boas. Eu lembro, por exemplo, de experiência na área de construção. Eu e alguns irmãos aqui sabem do que eu estou falando. De construções grandes, arrojadas mesmo, coisa grande. A gente tem, graças a Deus, a experiência para isso. Mas eu vou ficar com os meus olhos lá atrás? Eu vou ficar assim, ai meu Deus, mas, ai meu pai, e agora? Não, e agora não. O negócio é o seguinte, se não for para ser uma baita de uma construção, para a glória do nome do Senhor, para a glória dEle, de um jeito vai acontecer de outro, irmãos. Agora, a experiência do passado, ela serve para quê? Para a gente tirar força. Agora, ela não vai definir o amanhã. Deu para entender? Amém? Então, tira os seus pés do passado, por favor, se você quer ser abençoado. Você quer ser frutífero? Coloca o teu coração no dia chamado hoje e diz assim para Deus, Deus, a partir de hoje eu estou ligado na videira, eu creio que se eu pedir em sintonia com o céu, que é o que Jesus está falando, se você pedir, segundo o que está no coração dele, gente, não tem por que Deus não abençoar. É para a tua glória? Não, é para a glória de Deus? Então fica tranquilo. Se é para a glória de Deus, avança, irmão, em nome de Jesus. Agora, você está fazendo alguma coisa para ter glória pessoal, cuidado com a sua motivação. Isso é um problema, às vezes, na vida de algumas pessoas. É a motivação errada. Como que eu vou produzir bons frutos, né? Como que eu posso produzir? Reaja. Aprenda a romper com aquilo que é cômodo. Tem gente que está com o pé na comodidade. Não está bom do jeito que está. Para que eu vou mexer? É igual a gente está falando desse espaço. Para que nós vamos para outro lugar? Para que a gente vai pensar em mexer com isso? Mas está tão bom aqui. Já está tudo certo. A gente lutou e reformou. Irmão, se Deus quer nos proporcionar algo além disso, que assim seja. O primeiro culto que a gente fez nesse espaço aqui, alguns vão se lembrar. Eu vim aqui atrás e bati nessa parede. Eu falei assim, irmãos, a gente não está apegado a isso aqui. A gente não está apegado à estrutura física aqui não, em nome de Jesus. A propósito, a estrutura física pode nem existir e a gente continuar forte do jeito que a gente é como igreja, unido a partir das células, das casas. É assim que é, irmãos. Deu para entender?
Agora, se Deus quer proporcionar para a gente um lugar maior, um lugar melhor, quem aqui é doido de dizer, não, pai, a gente não quer isso para a nossa vida? Eu acho que não tem um que em sã consciência não deseja poder viver as coisas boas de Deus. Eu quero isso. Hoje foi a inauguração do novo templo da Igreja Batista lá de Marília. Eu fiquei muito contente, né? Vi uma partezinha do culto, o espaço, pastor Domingos, todo feliz lá, que coisa linda, né? Um templo para mais de 6.000 pessoas, muita gente, graças a Deus. E um lugar afastado, um lugar longe, um sítio longe. E o povo colou junto. O que é isso? Propósito. O que é isso? Unidade. Por que eles estão fazendo isso? Porque onde eles estavam não dá mais. E aí o que eles fizeram? Pela graça, Deus deu um terreno, Deus abençoou e continua abençoando. Então haja, reaja, obedeça, ore, clame, jejue. Em 11º, seja humilde aos pés de Deus e vai para os pés de Deus e dependa de Deus. Mas há uma última palavra aqui nessa noite que eu quero que você guarde no seu coração. O florescimento em dias difíceis só é possível quando reagimos na dependência de Deus e reorganizamos nossas emoções e o foco naquilo que vem do céu. Amém? Nosso foco tem que estar no céu. Eu vou rapidamente posicionar você aqui. Nós estamos falando do profeta Eliseu, e Eliseu agora ele está em um lugar, ele está em uma cidade, e ele passa nessa cidade à noite, e havia um rei, que era o rei da Síria, que estava ao encalço dele, querendo acabar com a vida dele. E a partir do verso 13, do texto de 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 13, está escrito assim: ordenou o rei, descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Eles queriam prender o profeta Eliseu. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa de cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu Senhor, o que a gente vai fazer? O profeta respondeu o seguinte: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Mas espera um pouquinho, eles estavam em 2. Como que eles são maiores do que uma tropa? Observe a visão do céu. Quando o céu está presente na nossa vida, a gente consegue enxergar o que as pessoas não estão enxergando. O texto diz, o profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Os olhos do rapaz. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou: Senhor, fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira conforme Eliseu havia pedido. Vamos lá. Vocês conseguem entender que a situação é difícil, sim ou não? Sim, irmãos. Insuportavelmente difícil. Eles estavam no lugar das impossibilidades. E quem sabe hoje, você está com os seus pés exatamente nesse lugar, no lugar das impossibilidades. Você olha para um lado, não consegue achar a saída para a sua situação, você olha para outro, fala: nossa, mas se eu for por esse caminho, pode ser que seja mais difícil. Mas a questão é, como é que está a sua visão espiritual? Como é que está o teu ouvido espiritual? Como é que estão as suas palavras? Como eu falei na semana passada, profetize vida, profetize o sobrenatural, declare o que você não está enxergando, declare. Ei, presta atenção no que eu estou dizendo. Hoje você precisa sair daqui para profetizar uma semana extraordinária para você. Mesmo que você não esteja vivendo o extraordinário. Eu vou repetir uma coisa que eu tenho insistido aqui com os irmãos. Nós não fomos chamados para nos mover pelo que nós vemos. Nós somos chamados a nos mover pela fé que temos no nome do Senhor. Então, meu irmão, no nome de Jesus, de verdade, começa a profetizar, começa a pedir que Deus abra a visão dessa pessoa que está do seu lado. Pode ser que
como casal, vocês não estejam sendo mais abençoados, ou como família, mais abençoados, porque a visão do outro está distorcida em relação à realidade espiritual. A gente tem que andar em sintonia, principalmente com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. Mas observe, esse homem de Deus, nesse momento, ele faz uma simples oração. Sabe, esse tipo de oração é aquele tipo de oração que bate no céu e a resposta já vem na hora. Não dá para a gente entrar em jejum, não dá para a gente, espera um pouquinho, vamos dobrar o joelho. Pessoal, seguinte, os carros já estavam invadindo a cidade, a tropa já estava chegando junto. E aí, o que a gente vai fazer? A situação está difícil, o que é que nós vamos fazer? Deus, abre os olhos dele. E a Bíblia diz que os olhos daquele rapaz foram abertos e ele viu nas colinas em volta carros e cavaleiros, carros de fogo. Dá para tentar imaginar o que é isso, gente? O tamanho dessa visão de verdade? Olha para mim aqui no nome de Jesus. Quem sabe hoje chegou o dia de você dizer para si mesmo, Senhor, não é a voz de um profeta, mas você precisa dizer para si mesmo, Senhor, abre os meus olhos espirituais para que eu enxergue tudo aquilo que o Senhor está fazendo já. Não é o que Deus vai fazer, é o que Deus já está fazendo. Não é o que vai ser provido, é o que Deus já proveu. Não é o que vai acontecer, é o que já está acontecendo. Não é baseado na sua condição, até porque você sabe que é maior do que você. Mas é baseado no quê? Na sua confiança em Deus. Então chegou a hora de confiar em Deus, irmão. Chegou a hora de dizer, Pai, eu acredito no Senhor, eu confio no Senhor. Antes de falar sobre reagir e reorganizar a mente nos dias difíceis, eu quero mencionar para vocês aqui possíveis indícios da perda da visão, da fé e da confiança. Como que a gente descobre? Eu quero fechar essa palavra aqui nessa noite bem objetivamente, quero que você guarde essas últimas lições. Pastor, eu entendi, então tá bom. Como que eu faço para entender que eu perdi a visão, que eu perdi o foco? Como que eu faço para entender que a minha fé está abalada? Rapidamente, preste atenção. Quando nós saímos da gratidão e entramos no terreno da ingratidão, é um indício. É um indício que a gente está perdendo a visão, é um indício de que a gente já não vai mais ser abençoado, porque nós estamos nos tornando amargos, ingratos. E deixa eu te falar uma coisa, se existe uma coisa que toca o coração de Deus, são corações gratos. Tenha gratidão pelo que você está vivendo e pelo que Deus está fazendo na sua vida e o que as pessoas estão fazendo por você. Segundo, nós perdemos o alvo. Pastor, então quer dizer que quando eu começo a perder a visão, a confiança, a fé, o alvo é uma coisa que vai embora? Sim, você começa a ficar meio perdido, você não sabe mais para onde você vai. Nós abrimos mão da vontade de Deus depois das respostas de Deus, inclusive. A gente abre mão da vontade de Deus, Deus não falou? Falou um monte de coisa a meu respeito, falou um monte de coisa a seu respeito. Quando a gente começa a perder o foco, a gente já não está mais florescendo, o que a gente faz? O que a gente vive? A gente abre mão da vontade de Deus. Mas Deus não falou que era para você ir, meu filho, então vai. Não é para voltar atrás, não é para voltar àquela velha condição, é para continuar crendo. Sabe por quê? Porque quando a gente perde o ânimo sobre a vontade de Deus, é uma consequência. Deus está nos dando resposta. Sabe o que a gente faz com as respostas de Deus? A gente fala, tá bom, Deus, eu sei que o Senhor está falando, mas eu não quero mais saber da tua vontade para a minha vida, não. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Eu conheço gente que viveu isso. Eu conheço gente que viveu isso. E é lastimável, é muito triste, é muito triste. Nós somos tomados pela indecisão, nós ficamos indecisos. Opa, espera um pouquinho. Tem tanta convicção, tem tanta certeza, aí daqui a pouco já não sabe mais o que é da vida. Não, meu irmão, nós sabemos o que nós queremos da nossa vida, a ponto de dizermos que essa cidade pertence ao Senhor Jesus. Amém? Itaém pertence ao Senhor Jesus, essa cidade, o Brasil, a Baixada, nós declaramos. Aqui não é cemitério de pastor, não. Embora que, se eu cruzar os meus dedos, um dia eu possa ser levado lá para o Coronel, pensa no lugar, só Deus na causa, né? No Coronel, ou então aqui no centro, seja lá o que for, de qualquer forma, né? Mas tem gás para queimar e eu prefiro ser arrebatado. Você prefere também, irmão? Então vamos na fé, né? Vamos deixar
a morte para lá. A ingratidão invade as nossas vidas, as nossas convicções começam a ser abaladas, nós abrimos mão do excelente, ficamos com aquilo que é bom e cômodo. É mais fácil ficar com o que é bom e é cômodo. Só que ao passo em que nós abraçamos o que é o bom e é cômodo, a gente deixa de viver o extraordinário. Ei, olha para mim aqui, por favor. Deus não te chamou para provar do que é bom e do que é cômodo. Deus te chamou para provar o extraordinário, em nome de Jesus. O extraordinário. Qual é o tamanho dos seus sonhos? Pensando na sua própria vida e pensando nessa comunidade de salvos aqui. De verdade, gente. Eu não tenho autorização para sonhar menor do que o tamanho de Deus. Eu não tenho essa autorização. Eu espero que você compreenda isso em nome de Jesus. Seus sonhos precisam ser do tamanho de Deus. Se você ficar assim, não, mas está tudo muito bom do jeito que está, você vai ser enfadado a viver na mediocridade. E Deus não quer isso para você. Ah, está tudo sossegado. É igual numa casa. A mulher está lá, pilhadona, lutando, querendo fazer faculdade, e indo para cima, e lutando. E o camarada está lá, deitado eternamente em berço esplêndido. Ei, não, tem que correr junto. Ou então, ao contrário, o homem está lá, dando a vida dele, se ralando todo, e a mulher diz, não, está tudo muito bom. Gente, eu não estou falando de bens materiais, não é disso que eu estou falando aqui nessa noite, não. Eu estou falando de vida em sintonia aos pés de Deus. Nós precisamos de ter mais vida na presença do Senhor. Sabe por quê, gente? Porque o demais Deus vai acrescentar de um jeito ou de outro, amém? Trabalha sério para você ver se Deus não te honra. Trabalha sério, luta para você ver se Deus não vai te honrar. Nós abrimos mão do que é excelente e ficamos com o que é bom. Então, como então reagir e reorganizar a mente em dias difíceis e não deixar de ser frutífero? Vamos voltar os nossos olhos para o texto agora e olhar para algumas lições. Primeiro, não olhe para as circunstâncias com pessimismo, mesmo que não existam recursos. Amém? Não olhe para as circunstâncias com pessimismo. O rapazinho sai para fora e o que os olhos dele enxergam? O povo chegando junto e arrebentar com tudo, e acabar com eles. É o que ele conseguia enxergar. Ei, olha para mim. Quem sabe hoje, você está igual esse rapaz. Você se limita àquilo que você consegue enxergar. E Deus, nessa noite, me coloca aqui para dizer para você que a sua visão tem que ser uma visão que vai além. A sua visão tem que ser uma visão aberta pelos céus. Porque quando a nossa visão é aberta pelos céus, nós conseguimos entender um pouco mais o que Deus está fazendo. Por que a gente não entende o que Deus está fazendo, irmãos? Porque a nossa visão está muito no aqui e no agora. Nós somos limitados, a gente fica muito apegado, às vezes, a isso aqui, ao jeito, ao que é cômodo, ao que nos traz, de alguma forma, uma estabilidade. De verdade. O plano A do rapaz ali, que era o servo do profeta, possivelmente seria, vamos fazer o seguinte, vamos jogar uns carvão na cara aqui, passar a mão na brasa, vamos sujar a cara e vamos tentar vazar daqui, vamos embora. E o profeta não, irmãos. E falar, Senhor, faz um favor para mim, pai, abre os olhos desse garoto aí para que ele possa enxergar que nós somos a maioria, apesar do que nós estamos vendo. Apesar do que aquilo que você está vendo, na sua visão limitada, pequena, frágil, e a minha também é às vezes, eu preciso dizer para você isso. Às vezes eu também tenho essa visão, sabe, limitada. Eu estou falando sério, tem dia que você tenta enxergar algo diferente, você olha para um lado e para o outro, estou falando de mim como pastor. Às vezes a gente não consegue, sabe, visualizar. E aí o que você faz? Você vai desistir? Não, você vai orar. Você vai jejuar, você vai buscar e vai dizer, Deus, mostra que eu não estou conseguindo enxergar. E Deus mostra, irmãos. Lógico que Deus mostra. Se humilha, se coloca na presença do Pai. Segunda coisa, olhando agora para o texto, ninguém além de Deus pode decretar que é o fim. Não diga o que eu vou fazer, diga, eu confio em Ti, mesmo que não haja uma estratégia minha. Você não tem estratégia? Então, levanta a mão para o céu e agradece. Sabe por quê?
porque tem que ser do jeito de Deus. A estratégia de Deus sempre é melhor do que a nossa, amém? Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Vamos lá, em terceiro, caminhem com pessoas que caminham na intimidade com Deus, elas enxergam algo a mais, que nós também podemos enxergar. O profeta ora, os olhos do rapaz se abrem, eu acredito que o coração dele fica confortado. Então o que eu quero dizer para você, que é líder de ministério, que é líder de célula, você precisa de fazer o que nós estamos aprendendo nessa noite. Ore para que Deus abra os olhos das pessoas em sua volta. Quando elas enxergarem o que Deus já decretou que vai ser, aí a coisa vai ficar mais fácil. Está dando para entender, meu irmão? Então é uma caminhada de fé. Pode ser que hoje você olhe para o alto e nem você esteja enxergando as carruagens e os soldados, os anjos do Senhor. Nós estamos falando de anjos de Deus aqui. Mas eles estão ali. Eles estão ali. E eles agirão. Eles agirão. Eles virão ao nosso socorro, porque a palavra de Deus nos diz: aos teus anjos dará ordem, a meu respeito, ao nosso respeito. Por último aqui, creia no poder da oração e nos livramentos de Deus.